Cara, eu li um artigo falando que tem uma história do Irã, o antigo regime de 1970, lá atrás, era uma monarquia que era fechada com os Estados Unidos. Tinha Coca-Cola, McDonald's, as pessoas andavam de Nike, shortinho, roupas da Nike na rua. E esse regime não é aberto aos Estados Unidos. E, né, os Estados Unidos quer a galera que consuma os produtos, ficam dependentes deles. E tá havendo uma, uma mudança global que não é contra os Estados Unidos, que acaba parecendo que está todo mundo contra os Estados Unidos. Só que não é contra os Estados Unidos. A mudança global é fazer com que os próprios países se tornem autossuficientes, para que tenha um equilíbrio e para que tenha um mercado equilibrado de consumo e, e de poluição também, para que o mundo fique equilibrado. Então, tá havendo essa mudança, reset global, reset financeiro, porque a dívida também dos Estados Unidos é impagável, então tem que vir esse reset, precisa vir para essas dívidas zerarem, não tem como pagar, não tem como um país ter essa dívida gigante que não vai ser paga e é um país que domina o mundo todo. Então essa mudança está vindo de todos os países menor que não quer ter domínio. E o Irã tem essa história da monarquia que aceitava os Estados Unidos. Então, estão usando essa desculpa da arma nuclear, que também faz sentido, só que eles precisam de energia também, eles precisam criar usinas, eles precisam ter data center de inteligência artificial, eles precisam de energia, eles precisam ser autossuficientes energeticamente. Eles não têm espaço para colocar painel solar e a energia nuclear é algo que ele já tem a capacidade, quase, né? O Irã quase entrou no grupo de nuclear, tanto que ele estava conversando com o Trump para avançar nos estudos nucleares. Só que é complexo isso, é complexo. E Israel é dono do mundo. Né? A BlackRock é a maior empresa do mundo, tem trilhões. Então, acaba que é um símbolo do Ocidente. E provavelmente deve ter aí a agência russa envolvida nesse ataque de Israel para que o Irã atacasse violentamente e, e se unisse com a China e com a Rússia, já que Israel está unido com os Estados Unidos e a guerra começa de verdade. Mas não vai ter uma guerra, nossa, o mundo vai acabar. A guerra é comercial econômica, que justamente o dólar vai perder por causa da dívida e confiança de todos os países, justamente por não conseguir pagar a dívida. Ou porque, mas ele vai conseguir pagar quando? Daqui a 30 anos? É o que ele tem feito há 30 anos. Há 30 anos atrás, ele vem dizendo que vem pagar essa dívida e não paga. Vem comprando os países, dominando, inserindo suas empresas infladas por dinheiro infinito. Mete Uber, mete McDonald's, mete Coca-Cola, mete tudo. As pessoas ficam doentes. Em prol do quê? Do lucro dessa galera para eles andarem de Ferrari, de BMW, para consumirem 5 planetas. Se a classe média do mundo inteiro, se o mundo inteiro consumisse como os Estados Unidos, precisaria de 10 terras, 8 terras de plástico, de energia, de carne, etc. Você não consegue enxergar porque
você tem um pensamento brasileiro. Não tem esse consumo desenfreado do americano, do gordo. Você vê um monte de gente gorda. Agora eles estão mais magrinhos. E aí meteram isso no Brasil. Abre qualquer aplicativo. Só tem gente gorda. Gente gorda e homossexual. Por quê? Vende maquiagem, vende muito. Vende muito. Então, essa influência no mundo americana, ela tá para acabar. Talvez demore uns 10 anos para que o dólar venha a valer R$ 1, mas ela tá em declínio. Essa empresa fez na Amazônia e eu soube por esse livro chamado Gente Ultraprocessada, do médico de Oxford, Chris Van Tulecken. Foi assim, em 2010 essa empresa montou esse supermercado flutuante lotado de alimentos ultraprocessados, que é o que essa empresa produz basicamente, né? Só lembrando que os alimentos ultraprocessados não deveriam nem ser chamados de alimentos, porque eles são muito pobres em nutrientes e ricos em aditivos que fazem mal para a saúde. E eles passam por tantos processos que eles realmente deixam de ser comida e passam a ser uma substância comestível produzida artificialmente. Eles são produzidos para gerar consumo em excesso, não para nutrir. Bom, o supermercado flutuante com esses produtos saiu de Belém do Pará e percorreu centenas de quilômetros rio acima, atrás de 800 mil pessoas em comunidades remotas da Amazônia, cuja alimentação era baseada em mandioca, açaí, pupunha, camarão, peixes, castanhas, ou seja, uma alimentação saudável. Os resultados dessa empreitada foram só problemas. Os preços praticados pelo barco com essas comidas eram inferiores aos dos comércios locais. E isso prejudicou muitos comerciantes e eles tiveram que começar a vender essas opções porque virou uma demanda. E após a chegada do barco, várias crianças passaram a ter diabetes tipo 2 e não havia nenhum caso antes do barco chegar. Além disso, as comunidades locais também passaram a viver com obesidade. Esses são alguns dos problemas atrelados ao consumo de ultraprocessados. No livro, o autor compara esse barco, essa prática, com o próprio colonialismo. É uma violência disfarçada de desenvolvimento. Colonos, missionários, exércitos, todos usaram o desenvolvimento como justificativa para a violência nessa parte do mundo. E você? O que você achou dessa prática? Comenta aí. Segue, curte, compartilha. Me xinga nos comentários.